Olá, meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos nós para mais um vídeo do projeto Comunhão no Lar. Essa oportunidade bendita que nós temos de conversar um pouquinho acerca do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos dessa doutrina que esclarece, que conforta, que ilumina, que é a doutrina espírita. Felizes somos nós que temos as bênçãos de caminhar à luz destes ensinamentos tão valiosos, tão importantes nessa jornada de aprendizado, de superação, de burilamento do nosso espírito imortal. E hoje nós vamos falar um pouquinho, o tema da nossa conversa de hoje é o caminho de Damasco de cada um de nós. E aí eu quero explicar para vocês o que nos motivou a escolhermos este tema. Eu sei que muitos de vocês conhecem a história do apóstolo Paulo, aquele que era, na verdade, Saulo de Tarso, o doutor da lei, que resolve seguir para Damasco com o intuito de capturar Ananias, aquele homem que havia convertido a sua amada Abigail ao cristianismo. E no percurso para Damasco ocorre aquele episódio fatídico, porque Jesus se materializa para o doutor da lei, Saulo de Tarso. E pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diante daquela visão, Saulo de Tarso, totalmente envolvido por aquele magnetismo do mestre, ele se volta para Jesus e lhe pergunta: o que queres que eu faça? Então, foi baseada neste episódio, neste encontro inesquecível do doutor da lei com o próprio Jesus, acontecimento este que mudou, que transformou toda a sua trajetória, porque Saulo de Tarso, a partir deste episódio, ele tornou-se o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, um continuador comprometido da obra de Jesus. Então, a pergunta que Jesus fez a Paulo foi: Paulo, Saulo, no caso, por que me persegues? Hoje, meus irmãos, Jesus também, todos os dias, nos faz uma pergunta diferente, porque hoje ele nos indaga. Maria, João, Teresa, Mônica, Regina, Augusto, Sérgio, Lúcia,
por que não me segues? Veja que ele mudou o verbo. Não é mais porque me persegues, mas porque não me segues. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, há mais de 2000 anos, Jesus aceitou a missão, a tarefa de ser o modelo e o guia para as nossas vidas. Mas nós, infelizmente, continuamos tendo dificuldades para seguirmos Jesus. Infelizmente, vivemos ainda em um mundo de aparências. Nos rotulamos de cristãos. As lições, os ensinamentos, o manual de bem viver que representa o Evangelho de Jesus, onde estão registradas suas lições, seus ensinamentos, toca nossas almas, enleva nossos corações e nós enchemos o peito para dizermos que somos cristãos. Escolhemos uma religião onde podemos professar a nossa crença, mas ainda estamos distantes de desenvolver dentro de nós o sentimento de religiosidade que nos motiva a seguirmos Jesus. Ainda vivemos, meus irmãos e minhas irmãs, muito presos aos patrimônios da matéria, às riquezas materiais, muito voltados para as nossas conquistas financeiras. Valorizamos a nossa casa boa, o carro do ano, as viagens inesquecíveis que conseguimos realizar. Valorizamos as joias que adquirimos, as roupas de grife que vestimos, mas ainda não estamos voltados para os patrimônios da alma, que são os valores éticos e morais. Não estamos preocupados em angariarmos os recursos espirituais. A nossa bagagem que levaremos conosco quando formos convidados a retornarmos à nossa verdadeira vida. A riqueza que ninguém vai nos tomar. Aquela que nós vamos com ela passarmos na aduaneira espiritual e que depois nos acompanhará ao longo das nossas jornadas sucessivas. Jesus continua a nos perguntar: por que não me segues? Mas nós só vamos conseguir seguir Jesus quando internalizarmos em nós, quando aplicarmos os seus ensinamentos na nossa conduta, no nosso comportamento. Quando aprendermos a ouvir o clamor dos irmãos necessitados que carecem de que exercitemos a misericórdia e a caridade. Só vamos conseguir seguir Jesus o dia que compreendermos
que aqui estamos neste planeta para aprender, para evoluir, para subir a cada dia um degrauzinho que seja na nossa escalada evolutiva. Mas isso só vai acontecer quando nós aprendermos a viver irmanados no amor de Jesus, o amor que se traduz em caridade. Zaqueu compreendeu isso quando ele recebeu Jesus para cear na sua casa e decidiu seguir Jesus, imitar Jesus. Todos nós sabemos a história de Zaqueu, aquele cobrador de impostos corrupto, e que ouve falar que Jesus vai passar ali em Jericó, e ele, movido talvez pela curiosidade, porque ele queria saber quem era aquele homem que arrastava multidões. Zaqueu, que consta nos registros que era um homem de estatura baixa, ele sabe que ali, no meio daquela multidão, ele não conseguiria ver Jesus. Então ele sobe numa árvore. E no meio de todas aquelas pessoas, Jesus olha para o alto e diz: Zaqueu, desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou cear na tua casa. Foi Zaqueu o escolhido, e Jesus foi à sua casa. E naquele dia, Zaqueu diz a Jesus: Senhor, se eu subtrair algo de alguém, eu vou devolver 4 vezes o que eu tenha tirado do meu semelhante. E ainda hoje, Senhor, eu vou compartilhar com os irmãos os meus bens materiais, a minha fortuna. Porque naquele dia, Zaqueu decidiu por seguir Jesus. Os discípulos de Jesus eram todos homens simples, humildes, mas que fizeram a opção de seguir o Mestre com todo o sacrifício, com todas as renúncias que essa atitude acarretava. Mas eles seguiram Jesus. Apesar das suas falhas, dos comportamentos equivocados, mas eles decidiram que seguiriam Jesus. E nós, até hoje, mais de 2000 anos da vinda de Jesus, e ainda hesitamos em segui-lo. Vivemos em um mundo de aparências. Brincamos de sermos cristãos, mas cristão é aquele que segue as pegadas do Cristo, que imita seu comportamento, sua atitude, sua conduta. Não adianta falar da boca para fora que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o nosso guia, que Ele é o nosso modelo, que Ele é o nosso orientador, que Ele é o nosso mentor maior, se nós não conseguimos imitar os seus gestos. E Jesus viveu entre nós para ensinar a praticar o amor, a caridade em todas as suas nuances, a caridade material e a caridade moral. A material, aquela que a gente consegue, que a gente pode fornecer uma roupa, cobrir o frio daquele irmão que não tem um agasalho, que a gente pode fornecer o pão ao irmão que o corpo está faminto. Mas nós temos também aquela caridade que todos nós podemos praticar. Todo seguidor de Jesus pode praticar, que é a caridade moral. É a palavra amiga, é o conforto, é o consolo, é o falar do Evangelho de Jesus. Mas quando eu falo em apresentar o Evangelho de Jesus, eu não falo em proselitismo religioso, mas eu falo de apresentar este Jesus, nosso companheiro de viagem,
que não nos abandona em nenhum momento da nossa vida, principalmente quando as dores e as dificuldades batem à nossa porta. Esse Jesus que nos prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, até que todos os nossos aprendizados se consumassem. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre esse convite, sobre esta indagação de Jesus e que decidamos de uma vez por toda a seguirmos os teus passos, mas esse seguir Jesus deve se retratar em um modelo de conduta. Onde quer que nós estejamos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que mostrar que nós somos cristãos no sentido verdadeiro da palavra, porque seguimos Jesus. E com todas as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos desvios de conduta, mas nós estamos tentando crescer, melhorar a cada dia. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.